junto com ela, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E o nosso pastor presidente, o pastor Ciro Malafaia, os irmãos podem ver ele praticamente quase todos os dias na mídia, lutando por ideais da família, pelos ideais cristãos, pelos ideais da palavra do Senhor. E tem sido difícil. E isso, ao decorrer de cada dia, nós podemos enxergar que o mundo ele está caindo num abismo. O mundo ele está a cada dia mais se esfarelando, está piorando. Por quê, irmãos? Porque isso é bíblico. Na palavra do Senhor já dizia que o mundo vai cair na imoralidade sexual, no pecado, no adultério, mas isso não quer dizer que nós temos que fazer parte disso. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós viemos aqui a esta terra para fazermos a diferença. Glória a Deus. Nós não estamos aqui nessa terra para ser só mais um. Se você acha que você, quando está passando em algum lugar, quando você vem à igreja, você não é diferente, você está enganado. Porque se você realmente é um servo do Senhor, quando você passa na rua, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquela pessoa ali é diferente. Ela tem algo nela que quase ninguém tem. Ela tem algo nela que eu quero ter, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Irmãos, eu vim trazer uma palavra hoje para você de ânimo, de conforto, porque não só eu preciso, mas acredito que você também precisa. Aleluia. Porque todos os dias nós nos levantamos da cama e pedimos forças a Jesus para podermos continuar, para podermos vencer mais um dia, para podermos chegar em casa em paz, podermos abraçar as nossas esposas, os nossos maridos, os filhos, primos, familiares. Irmãos, o que eu quero dizer para você? O tema dessa mensagem não tem. Eu não consegui até hoje achar tema para essa mensagem. Mas você fica à vontade para escolher para você, se você trouxe uma caneta para anotar alguma coisa que você acha interessante. A primeira coisa que você tem que saber, que você não vê esse mundo à toa, é reconhecer que a morte de Jesus não foi em vão. Você sabe o significado da cruz? Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Você sabe por que ele veio ao mundo? Ele se fez homem para morrer por mim e por você? Ah, eu sei. Foi para limpar as nossas vidas. Foi para nos dar uma nova chance, uma nova vida. Para um dia podermos morar no céu. Mas não é só isso. Você não está nesse mundo, irmão. Às vezes nós crescemos desacreditados. Às vezes por familiares, mães, pais, primos que ficam dizendo: ó, você não vai ser nada. Você não vai ter nada. Mas eu estou aqui para dizer para você que você já é tudo. Você já tem tudo. Sabe por quê? Porque você tem Jesus. Glória a Deus. Mesmo no pouco ou no muito, só de ter Jesus você já tem tudo. Quantas e quantas pessoas ricas que você vê, milionárias, tem carro, moto, centenas de casas, milhares de reais na sua conta bancária, mas não tem a felicidade. Por quê? Porque lhe falta Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não temos nada. Então reconheça que a morte na cruz não foi em vão. Saiba disso, meu irmão, que isso possa animar a sua vida todos os dias. Aquilo que você já tem hoje, você tem que ser grato a Deus por ter. Aleluia. Ah, mas é tão pouco. Eu vivo de aluguel. Prazer, eu também moro de aluguel. Mas eu mesmo assim sou grato a Deus, porque todos os dias eu posso me levantar da cama e dizer: ô Senhor, ô Senhor, eu tenho uma casa. Ô Senhor, eu tenho uma esposa. Eu tenho uma família, eu tenho uma igreja para congregar, eu tenho um pastor que ora por mim. Glória a Jesus. Eu estou vivo, Senhor. Aleluia. O que nós vimos há 2 dias atrás? Um jovem cantor, milionário, com muito dinheiro, fama, as pessoas idolatravam ele, mas o que é que adiantou? O que vale não é hoje, o que vale é depois. O que vale não é você ter aqui na terra.
O que vale é você ter no céu. A questão não é juntar dinheiro nessa terra, juntar riquezas nessa terra. A questão é você juntar riquezas no céu. Como é que eu faço isso? Ide. Pregue o Evangelho. Ganhe vidas. Você está tão... Às vezes nós nos preocupamos tanto em agradar as pessoas, em ficar bonita, em ficar bonito, cabelo. Não estou dizendo que isso é pecado ou isso é ruim, irmão. Pelo contrário, você deve se cuidar, meu irmão, minha irmã, você deve se cuidar mesmo. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua vida. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que se torna vaidade, está errado. Isso não deve ser só o centro. Isso não deve ser aquilo que rege a sua vida. Por quê? Porque a morte de Jesus na cruz não foi para você estar pagando de bonito aqui nessa terra. Não foi para você aparecer. Você acha que eu estou aqui para aparecer? Eu não brinco com a palavra do Senhor. Eu não brinco de ser crente. Eu estou aqui porque eu creio que eu vim aqui a essa terra para fazer a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes falta o que comer. Você já morreu de fome? Hoje eu só comi um prato de feijão. E daí? Deixou de comer? O que é que eu quero dizer para você? O único que pode preencher o vazio dessas pessoas que estão no mundo é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E as únicas pessoas que podem levar isso até elas está aqui na minha frente. Está em outras igrejas. Nesse momento está acontecendo a maior festa que Caruaru faz. E tem pessoas lá que não sabem. Nunca ouviram, às vezes até mesmo nunca ouviram falar de Jesus. Você sabia que aqui no Brasil tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Que não sabem nem o que é uma Bíblia? Tem um pastor chamado Juliano Som, da banda Livres para Adorar. Não sei se você conhece. E ele certo dia foi pregar no Piauí. E o Senhor falou com ele muito. E falou, a partir de hoje você não vai mais sair desse estado. Você vai morar aqui. Você só sai para pregar minha palavra, mas você volta, porque você vai morar aqui. E ele ficou intrigado, não sabia o porquê. E assim o Senhor falou com ele, porque a minha morte na cruz não foi em vão. E eu vou fazer você entender o porquê. Então o Senhor pegou ele, um homem de influência, um cantor, referência no meio cristão, e botou ele no sertão do Piauí para pregar a palavra do Senhor. Então certo dia ele chegou na casa de uma mulher, isso não faz nem 2 anos que aconteceu. Chegou na casa de uma mulher e falou, nós viemos te apresentar a água da fonte da vida. Nós viemos te apresentar Jesus de Nazaré. Você já conhece? Eu falei, não. Você sabe o que é a Bíblia? Eu falei, não sei o que é a Bíblia. Aqui no Piauí, aqui, no Nordeste. E ele ficou pasmo com aquela situação. E quando ele começou a falar de Jesus para ela, quando ele começou a falar o que Jesus tinha feito por nós, ela falou para ele assim, se vocês há uma semana atrás tivessem vindo com esse Jesus aqui, minha irmã não teria morrido. Porque pelo que vocês falaram, esse Jesus pode sarar, esse Jesus pode curar, Glória a esse Jesus Deus. pode me sustentar. Aleluia. Então se o Senhor tivesse vindo aqui com uma semana atrás, isso não teria acontecido. Qual foi a lição que o Senhor deixou para aquele homem naquele dia? A morte dele não foi em vão. Tem pessoas aí que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam reconhecer a morte na cruz. Como é que está a sua vida com Jesus? Você tem orado, você tem buscado a Ele? Você tem dobrado o seu joelho quando chega em casa para orar, para agradecer? Quem disse que você é só mais um? Quem disse que você não seria nada? Hoje Jesus está falando para você, ei meu filho, você comigo é tudo. Coloca os teus caminhos nas minhas mãos, que eu vou fazer a obra na tua vida. As minhas promessas eu vou fazer cumprir na tua vida. E o segunda coisa que Jesus quer nos ensinar hoje é sermos gratos. Por que sermos gratos? Como eu acabei de falar, às vezes nós não temos nem o que comer.
mas nunca morremos de fome. Eu já passei por situações na minha vida que eu tive que comer bolacha creme caqui com água e sal durante uma semana. Eu já passei por situações na minha vida que eu dependia de cestas básicas. Eu não conhecia Jesus ainda. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu comecei a conhecer Jesus de verdade, eu comecei a ir a fundo, a ler a palavra dele, e eu comecei a me apaixonar por Jesus. Eu falei, esse Deus é lindo demais. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é maravilhoso demais. Quantos livramentos Ele me deu? Quantas vezes Ele me livrou de um acidente, de assaltos, de dificuldades financeiras? Eu não sei da sua situação hoje, mas eu sei de uma coisa: um justo não mendiga o pão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sei de uma coisa: as promessas deles vão se cumprir. As promessas do Senhor vão se cumprir. Aleluia. Temos que ser mais gratos, irmãos. É difícil demais, eu sei, é difícil. É difícil pagar uma escola para um filho. Pode ser que tenha alguém aqui que não tenha condições de pagar uma escola para um filho, estudando, queria pagar uma escola para o filho, mas eu estou dizendo para você que em escola particular ou pública, o Senhor está na tua vida. Nada atinge a tua família. Tu és fiel, Senhor. A dificuldade que enfrentamos todos os dias, às vezes nos faz pensar em desistir. Às vezes nos faz pensar em olharmos para trás e dizer, pô, quando eu era do mundo, era muito mais fácil, eu tinha tudo. Eu tinha dinheiro para ir para as festas, eu tinha dinheiro para comprar roupa. E desde que eu aceitei Jesus, está tudo tão difícil. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você acha que Jesus vem pela frente, ele vem por trás. Quando você acha que ele vem pela direita, ele vem pela esquerda. Por quê? Não é da forma que você quer, é da forma que ele quer. E no momento certo ele vai mudar o cativeiro, vai mudar a situação da tua vida e vai te fazer assentar entre os príncipes. Tu és misericordioso. Eu não estou prometendo para você que você vai ser rico, milionário, você vai ser um pastor de renome, um pastor conhecido. Mas eu estou dizendo para você que a diferença você vai fazer. Amém. De uma forma ou de outra. Amém. Ele vai te usar do jeito que ele quiser. Tu és grande. Então peço para você, quando você chegar na sua casa, você dobra o seu joelho. E que essa seja a sua oração. Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Da forma que o Senhor quiser. Glória a Deus. Pergunta a ele, Senhor, o Senhor quer me usar em quê? Aleluia. O Senhor quer... Meu irmão, se tu for chamado para abrir porta de igreja, para ficar na porta, amém. Seja grato por isso. Porque tem pessoas nesse momento que o culto é debaixo da terra. Por quê? Porque não podem professar sua fé cristã em público. Não podem ter um culto com as portas abertas assim, porque se acontecer isso, eles são mortos na hora. Não tem onde morar, dormem em cabanas, escondidos nas florestas. Você acredita que na China existe uma igreja cristã com 300 mil membros? Mas sabe onde é que eles se reúnem? Na floresta. Sabe por quê? Porque se eles forem a público, eles morrem. Sabe quanto é que dura um culto na China? 12 horas. Um pregador americano foi pregar lá em 2002. Quando ele começou a pregar às 7h40 da manhã, 3 graus abaixo de zero, no meio do bosque, ele pregou, começou a pregar. Quando deu 1h30 que ele falou que ia terminar, os chineses começaram a chorar e disseram, por favor, não termine. Deu 6 horas de pregações. Quando ele disse que ia terminar a pregar, os chineses falaram, não termine. Ele passou 12 horas pregando. Quando ele queria terminar de pregar, os chineses, por favor, não termina. Mas ele teve que parar o culto porque ele já estava tonto. Ele não aguentava mais pregar porque ele não tinha comido o dia inteiro, não tinha bebido água. Por quê? As pessoas estavam famintas em ouvir a palavra do Senhor. Não importava a situação. Por quê? Porque se tivesse Jesus, já tinha tudo. E eles reconhecem isso. Eu estou aqui essa noite para dizer para você, meu filho. Você pode achar, as pessoas podem achar que você não tem nada, mas você já tem tudo. Glória a Deus. Elas pensam que tem tudo,
nada. Obrigado, Deus. Se você está aqui numa sexta-feira à noite, você poderia estar em tantos lugares. Você poderia estar na sua casa assistindo televisão, Obrigado. assistindo filme, coberto. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele tinha uma palavra para você. Para Amém. dizer, Aleluia. ô meu irmão, o Senhor quer te usar. Glória a Quem Deus. sabe aqui no nosso meio tem pregadores, tem cantores, tem pregadoras, tem cantoras. Passe a dobrar o seu joelho e pedir isso a Ele. Para você ser usado. Irmãos, você não pode se calar. Terceiro, nós não merecíamos, mas a sua misericórdia se renova todos os dias. Glória a Deus. A gente não merecia estar aqui. A gente não merecia ter um teto para morar. A gente não merecia ter uma roupa para vestir. Só que aconteceu algo que, se você prestar atenção, foi algo lindo. Foi algo maravilhoso. Às vezes, quando estamos lendo a palavra do Senhor, pode até passar despercebido. Quando estamos lendo que Jesus nasce, cresce, que Ele é crucificado, que Ele é morto, que Ele ressuscita e que Ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Aleluia. Se você presta atenção aqui, meu irmão. Se você prestar atenção, Jesus está falando, ó, você não merecia nada disso. Toda a raça humana não merecia o que tem hoje. Aí você está se perguntando, pô, então para que Jesus nos criou? Então para que Deus nos criou? Por quê? De um jeito ou de outro, Ele queria que você fosse morar no céu com Ele. Então por que Ele não fez a gente logo no céu? Porque a gente precisa dar valor àquilo que é bom. Por isso que a gente passa por dificuldades. Porque se as coisas vêm fácil, elas vão fácil. Porque a gente não dá valor. Sabe por que tem muita gente esbanjando dinheiro? Porque veio fácil. Porque eu já cheguei a conhecer de perto uma pessoa rica. A pessoa fala, é mão de vaca. Não, sabe por quê? Porque ele suou para ter aquilo. A mesma coisa é você com a sua salvação. Você deve preservar. Por quê? Porque foi difícil. Foi conquistado numa cruz. Foi derramado sangue. Foi um glorioso Deus que se fez homem. Às vezes nós queremos colocar Jesus contra a parede e dizer, pô, Jesus, já está na hora do Senhor me abençoar, me tirar dessa situação. Mas você tem que entender que nessa situação ou em outra, Jesus é o mesmo. Aleluia. A glória dele, ele não perde. A majestade dele, ele não perde. A coroa de rei dele, ele não perde. Por quê? Porque tudo está no controle dele. Glória a Deus. A tua vida está no controle dele. Aleluia. Amém. A tua situação está no controle dele. Não desanima não, meu irmão. Não perca a fé. Tenha ânimo. Tu és Que essa palavra não possa entrar por um ouvido e sair por outro. Essa palavra aqui, ó, muita gente morreu para que você tivesse ela hoje nas suas mãos. Essa palavra tem poder. Sabe por quê? Glória a Deus. A Bíblia, ela é proibida em alguns países porque ela tem poder. O que está escrito nela aqui pode mudar vidas, pode mudar nações, pode mudar o curso de um rio, pode mudar o curso de um presidente, pode mudar o curso de uma nação, pode fazer o que quiser, mas ela fechada, ela não faz nada. Não adianta você ter a Bíblia aberta na sala, no Salmo 23, que não vai adiantar nada. Ela tem que ser posta. Então, meu irmão, nós não merecíamos. Mesmo assim, Jesus veio a este mundo e nos deu uma nova chance. Aleluia. Quero contar um pouco da minha história para você. Eu tenho apenas 20 anos de idade, sou casado há 9 meses.
E quando eu conheci a Jesus na minha vida, quando eu tive um encontro com Jesus, e eu estava lá na igreja, quando eu saí da igreja, nós fomos a uma lanchonete para podermos comer algo. E ali um irmão, um levita do Senhor, um cantor, começou a pregar para mim. E começou a falar comigo, contou o que Jesus fazia, o que Jesus poderia fazer, como era a vida cristã, e eu fiquei fascinado e falei, eu quero aceitar esse Deus. E eu aceitei a Jesus e comecei a minha caminhada dali com Jesus. Eu passei um ano, para falar a verdade, para entender o que era a caminhada cristã. Eu tinha certas coisas que eu não conseguia me desfazer, como músicas seculares, amizades que não me levavam a nada, vaidades que estavam me prendendo. E então eu decidi seguir adiante, decidi andar com Jesus firme, reto, puro. Então, quando eu tomei essa decisão e comecei a caminhar com Jesus Cristo, quando eu cheguei da igreja decidido, eu vou começar a trabalhar na obra do Senhor e vou ver o que é que Ele quer para mim. Quando eu tive esse encontro com Jesus, esse encontro impactante, nesse dia eu chorei muito na igreja. Eu agradeci demais a Jesus pela minha vida, só por estar vivo. Aleluia. Eu não precisava ter mais nada, eu não Glória preciso ter a mais Deus. nada porque eu já tenho Ele. Então, eu cheguei em casa e meus pais estavam se separando. Eu cheguei em casa e meus pais estavam brigando, meu pai estava se entregando ao alcoolismo. E minha mãe não queria mais meu pai dentro de casa, então eles se separaram, se divorciaram. Minha mãe arrumou outra pessoa, meu pai hoje está sozinho. E a minha vida dali em diante estava difícil, às vezes estava triste, mas todos os dias eu tinha um ânimo. Eu tinha uma dose de ânimo que me renovava, que era Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou testemunha viva do que Deus pode fazer na vida de alguém. Então, estava difícil demais, eu comecei a orar, pedir direção a Deus, porque meu pai falava de um lado, minha mãe falava de outro, e eu não sabia de qual lado ficava, eu não sabia quem estava certo ou errado. Então eu falei, Jesus, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade na minha vida. Então eu comecei a buscar o Senhor e falei, Senhor, é só o Senhor na minha vida. Meu pai hoje, infelizmente, ele está entregue ao alcoolismo. Eu creio na salvação do meu pai. Amém. Quando meu pai se separou da minha mãe, meu pai pesava quase 80 quilos. Hoje ele pesa 45 quilos. Meu pai hoje, se ele levar uma queda no chão, ele se arrebenta todo. Por quê? Ele não tem mais forças. Ele anda a pulso, devagar. E meu pai só tem 42 anos de idade. Meu pai não pode trabalhar. Se eu for falar para você o currículo do meu pai, você fica impressionado. Meu pai sabe dirigir qualquer tipo de máquina. Meu pai sabe prestar primeiros socorros. Meu pai sabe fazer o papel de um médico. Meu pai sabe cuidar de animais. Meu pai só não sabe pilotar avião, mas o resto. E hoje está onde está. Mas sabe o que pode salvar ele? Sabe o que pode mudar a vida dele? Aquele que está aqui nesse momento. Aleluia. Aquele Glória. que está nesse lugar. Aleluia. Que eu oro todos os dias. Eu não sei se meu pai vai caminhar comigo na fé cristã. Eu não sei se no último suspiro da sua vida ele vai aceitar Jesus. Mas contanto que ele aceite a ele. Contanto que Jesus deu outra oportunidade para que ele possa aceitar. Amém. Glória a Deus. Ele não merece. Porque a vida toda dele ele nunca deu atenção a Jesus. Mas mesmo assim eu sei que Jesus o ama e quer dar uma nova chance a ele. Amém. Quinto e último para encerrar. Estou me aproximando da hora já. E eu quero dizer para você, meu irmão, essa mensagem é uma mensagem simples, que é algo que a gente tem que lembrar todos os dias. Como eu falei, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua situação, eu não sei do que você está passando. Eu queria poder lhe ajudar. Infelizmente, o que eu posso fazer por você é orar. Quinto e último. Ele é suficiente.
Aleluia. Somente. Ele é suficiente. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está falando aqui, meu filho? Sabe o que Deus está falando aqui, hein, meu filho? Primeiro me busque. Que o que você precisar, eu vou suprir. Glória a Deus. Glória a As Deus. tuas necessidades, eu vou suprir. Glória a Deus. A dificuldade financeira, eu vou tirar da tua vida. Mas primeiro você tem que me buscar. Por quê? Porque Jesus não pode te dar algo que não seja Ele o comandante. Que não seja Ele que esteja regindo a tua vida. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é que Jesus ele tem que ser a suficiência na sua vida. Ele tem que ser o ar que você respira. Você tem que acordar todos os dias cheirando Jesus, comendo a palavra do Senhor. Você sabia que a Bíblia fala que a gente tem que comer essa palavra, não literalmente, mas sim de ler ela todos os dias, como se fosse o último dia da nossa vida. Glória a Deus. Você tem que ter a esperança que um dia Ele vai voltar. Mas faz tanto tempo, faz mais de 30 anos que eu sou crente, e o pastor prega isso quase todo final de semana, que Jesus vai voltar, e até agora eu não vi Ele voltar. Não é no seu tempo. Não é no seu tempo. Aleluia. Ei, meu filho, não é no seu tempo. Ele está vindo para te buscar. Glória a Deus. Ele é suficiente na sua vida. Se anime, tenha ânimo. Glória a Deus. Tenha objetivo na sua vida. Aleluia. Coloque objetivo na sua vida. Seja fiel a Ele, meu filho. O que você tem de torto na sua vida, procure endireitar. Porque quem sabe é isso que está impedindo você de Jesus operar na sua vida. Conserta a tua vida com Ele, se for preciso. Glória a Deus. Se for preciso, não, é necessário. Você consegue. Ele é suficiente na sua vida, meu filho. Não fique esperando vir um pastor aqui ou qualquer outra pessoa achando que ele vai te dar algo. A única coisa que ele tem para te oferecer é uma ministração e uma palavra de Deus. O restante é com você e Deus. Você tem que ter ânimo. O que é que você quer da sua vida? O que é que você veio a isso? Para que você veio a esse mundo? Você sabe para que você veio? Se eu te perguntar hoje, o que é que Deus tem para a sua vida? O que é que você vai falar? Ah, eu acho que Deus quer isso de mim. E é? Você tem certeza? Esse é, às vezes, a maioria, quem sabe, é o maior problema dos cristãos hoje. Eles não sabem o que querem da vida. E às vezes até sabem. Mas sabe por que não consegue? Às vezes até consegue, mas se frustra lá na frente. Porque Jesus não foi suficiente na vida deles. Eles querem mais, a gente não precisa. Tá inventando coisas para chamar a atenção. É tão simples. É tão simples sermos diferentes. Eu te apresento 3 coisas que são de suma importância para que você faça a diferença e que eu provo para você que você não vai ser só mais um. Que você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Glória a Deus. Leitura da palavra, oração e obediência. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para te fortalecer o jejum. Amém. Ô meu filho, você tem que saber. Você tem que reconhecer. Ele está aqui. Irmão, se você fizesse ideia do que é um culto, se você fizesse ideia de quem está aqui, Glória. você Aleluia. não via para o culto achando que você veio apenas para ouvir alguém falar. Aleluia. Você faz ideia de que Jesus está aqui? Você crê que Ele está aqui? Glória a Deus. Você crê que Ele está aqui? Aleluia. Maravilhoso Deus. Não seja frio. Amém, amém. Seja um crente avivado. Aleluia. Procure dons espirituais. Quem sabe Jesus não quer te usar para curar outras pessoas, para fazer mortos ressuscitarem. Você crê que mortos ressuscitam? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Há quanto tempo que você, quem sabe até
Já teve essa experiência de expulsar demônios, de realizar milagres. E hoje, infelizmente, você não crê mais nisso. Você não crê mais nisso, sabe por quê? Porque esfriou. E a palavra do Senhor é como uma tocha. Se você ficar alimentando a sua vida com ela, você pega fogo. E qualquer coisa que o inimigo levantar sobre a vida de qualquer um, você queima. Glória a Deus. A palavra dele é vida, meu filho. A igreja cristã, a igreja de Cristo tem que ser avivada. Glória a Deus. Ela tem que ser fogo. Aleluia. Você sabia que um crente, quando fosse pegar empréstimo no banco, ele não precisaria. Se fosse nos tempos antigos, ele não precisaria. Sabe por quê? Passar por toda aquela burocracia. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que a palavra de um servo, de um cristão, é sim, sim, não, não. Mas sabe por que as pessoas não acreditam mais em um cristão? Eles brincam, eles nos humilham, eles não acreditam mais naquilo que a gente fala. Porque, infelizmente, existe uma maioria de cristãos frios, que dão ouvidos a doutrinas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor quer para a igreja. Eu não sei, mas os maiores cristãos surgiram de igrejas pequenininhas. Você aqui já ouviu falar de Billy Graham? Você já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham hoje ele tem 96 anos de idade. Ele é considerado o maior cristão vivo. Ele pregou para milhões de pessoas nos Estados Unidos. Ele aconselhou 6 presidentes americanos. Você sabe o que é você estar em casa 2 horas da manhã e o presidente George Bush ligar para você e falar: ó, Billy Graham, chega aqui, eu preciso de conselhos. Sabe por quê? Porque o ímpio reconhece que precisa de um servo do Senhor. Aleluia. Que precisa de uma palavra de ânimo, de Glória a vida. Deus. Você tem que ser um cristão avivado. Glória a Deus. Como é que eu faço para ser um cristão avivado? Aleluia. Reconhecendo que Jesus é suficiente. Aleluia. Reconhecendo que Ele pode avivar a tua vida. Ore, busque a Ele todos os dias. Faça como Daniel, se possível for. Ore de manhã, de tarde e de noite. Não se contamine. Pare de ir na onda de amigo, de amizade. Pare de querer se adaptar a esse mundo. Pare de querer que a Bíblia se adapte à sua vida. Você que tem que se adaptar à Bíblia. Se a palavra diz que você não pode fazer isso, você não pode fazer. Se a palavra diz que Jesus não quer que você seja assim, você não tem que ser. Ah, mas vamos levar de mim problema. Jesus é suficiente. Você não deve satisfação a ninguém. Você não deve ação a ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Ah, te chamam de chato porque tu é crente. Porque tu fala do Senhor para eles. Seja chato. É melhor ser chato do que ser conveniente. Você não está aqui para agradar pessoas não, meu filho. Porque nem Jesus, quando veio nessa terra, agradou a todo mundo. Aleluia. Não se preocupe, não queira agradar a todo mundo não. Vai ter pessoas que você vai agradar, mas vai ter pessoas que não. Sabe por quê? Porque às vezes a presença do Espírito Santo é tão grande em nossas vidas que deixa outras pessoas com raiva. Sabe por quê? Porque às vezes, até mesmo quando a gente está passando por dificuldade, até mesmo quando a gente está passando por adversidade, a gente está aqui na igreja louvando e adorando ao Senhor. Aleluia. A gente passando por dificuldade, o pastor nos chama: irmão, você está com a oportunidade. E ele chega aqui e canta uma canção, um hino: bendita será a minha casa, bendita serão os meus filhos, Amém. e Deus engrandecerá meu nome. Amém. Meu filho, seja um instrumento, você não é só mais um. Eu tenho ensinado isso aos jovens. Aproveite enquanto você é jovem. Ah, mas eu já tenho mais de 50 anos, você ainda é jovem. Pergunte para Deus o que Deus quer lhe usar. Porque Ele é suficiente na sua vida. Amém. Glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Deposite a sua fé nele. Você crê que você sair daqui vai ter uma resposta de Deus para a sua vida? Você Amém. crê? Glória a Jesus. Se você tiver fé, a palavra do Senhor fala que se você tiver fé, você pode pedir àquela montanha que ela se levante e mergulhe. Amém. Ou seja, meu filho, você tem ideia do que você tem nas suas mãos? Você pode chegar na sua casa e dizer: Senhor,
Eu creio que quando eu chegar em casa, aquele problema vai ser resolvido. Sabe por que Elias falou, segundo a minha palavra? Sabe por quê? Porque ele acreditava. Ele tinha fé. Porque o Deus que estava com ele, ele que criou tudo isso aqui. Satanás não é melhor do que, não é maior que Deus não. E nem é melhor. Eu cheguei a conhecer cristãos que tinham medo de pessoas que ficavam endemoniadas. Falei, fiquei sem entender porque é feio. E meu filho, o Deus que nós servimos, qualquer situação feia, qualquer dificuldade, Ele muda. Por quê? Porque só basta Ele. Ele é suficiente. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele que criou tudo. Ele que manda tudo, Ele é o manda-chuva. Se Ele quiser que vai chover, Ele vai e chove. Se Ele quiser que faça sol, vai fazer. Amém. Sabe por que o nosso país hoje, infelizmente, está dando legalidade a esse tipo de ideologia? De que você não nasce nem homem nem mulher. Você nasce no meio termo. Você é que tem que escolher ser homem ou mulher. Sabe por quê? Porque as pessoas deixaram de se voltar para o Senhor. Bem-aventurado cuja nação tem o nosso Deus como Senhor. Glória a Deus. Meu filho, seja diferente, faça a diferença. Eu acredito em você. Imagina Deus. Glória a Deus. Eu, como um homem limitado, eu acredito em você. Eu acredito que você não é só mais um. Eu acredito que você não precisa estar se humilhando para os outros. Para ter aquilo que um dia você sonha em ter. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar nas tuas mãos. Amém. Eu creio nisso. Você tem que ter fé. Basta acreditar que Ele é suficiente para fazer isso. Amém? Amém. Eu queria desde já agradecer a oportunidade ao pastor por ter confiado a mim de trazer a palavra hoje.